que é a expectativa para o final do conflito junto das pessoas comuns com quem você tem conversado? As pessoas só têm assim, ó, tem uma coisa que é o lado positivo da mobilização popular, que é óbvio, né, como está funcionando agora, o Estado ucraniano tem funcionado, o número de mortes civis tem sido reduzido, enfim, né, tem tudo de alguma forma, esses são os lados positivos disso tudo. O lado negativo, se é que nós podemos chamar de negativo, mas eu acho que posso, que é o quê? Os homens que estão ficando aqui, né, compulsoriamente, eles têm que ficar aqui na Ucrânia, e eles estão se sacrificando por isso, se juntando em milícias, ou se juntando no exército, uma série de coisas, eles não vão aceitar nada senão a vitória, tá? Eles não vão aceitar, por exemplo, uma rendição. Eles não vão aceitar um acordo que seja desonroso para a Ucrânia. Tanto que o Zelensky tem deixado isso bem claro, né? Então, assim, os homens aqui, eles não vão aceitar esse acordo, não vão aceitar uma rendição. Porém, é óbvio, uma coisa que é fato, que uma hora ou outra, assim, é inevitável, se não houver uma coisa milagrosa, que a Ucrânia perca essa guerra. Por que isso? Porque uma guerra, você nunca vence uma guerra se defendendo. Você só vence uma guerra atacando. E a única forma da Ucrânia vencer essa guerra seria um dia, vamos supor assim, eles invadindo a Rússia e chegando até Moscou e falando assim, agora nós vamos tirar o Putin de lá, porque senão nós vamos viver sob a ameaça de uma invasão a qualquer momento, a qualquer lugar, entendeu? Então, assim, isso não vai acontecer. Seria, né, muito absurdo pensar nisso agora. Então, de alguma forma, a Ucrânia vai ter que ou perder essa guerra, ou ela vai ter que se renegociar e ver que tipo de acordos eles vão fazer. Então, esse acordo, eu acho que nós jornalistas, temos que ficar muito atentos aos acordos que a Ucrânia vai ou não aceitar, porque eles não vão poder fazer um acordo que decepcione as expectativas ou os sacrifícios que esses homens que estão se juntando em milícia agora estão fazendo. Porque se isso acontecer, eles vão se voltar, inclusive, contra o Zelensky. E essa frustração poderia ser o quê, André? Interessante isso que você está falando. Essa frustração seria a não entrada na União Europeia, a não entrada na OTAN? Isso não. Mas, por exemplo, a troca de um governo, por exemplo, a mudança na Constituição, tá? Que é uma das condições que o Putin colocou. Ou, por exemplo, a entrega de territórios da Ucrânia. Porque, entre outras coisas, tem muitas dessas coisas, tem muitos pontos, mas a mudança na Constituição, a saída do governo, a permissão de que um governo, que Moscou imponha um governo aos russos, ou, por exemplo, a permanência de forças russas dentro da Ucrânia. Enfim, são vários exemplos disso. Então, se isso acontecer, né, ou, por exemplo, que a Ucrânia tenha que pagar uma conta disso daqui. Se isso tudo acontecer, a população vai se voltar contra o governo, porque eles já estão armados, né? Você vai ver o surgimento de novos políticos, de novos líderes de milícia, de novas figuras que vão, né, aproveitar que o verbo da vez é a força, é a violência, e vão impor esse verbo, essa violência, essa força. Então, nós temos que estar muito atentos agora a qual são essas condições que o Zelensky e o governo ucraniano vai ou não aceitar daqui para frente. O que a estratégia agora é fazer a Rússia se enfraquecer o máximo possível, transformar a Rússia cada vez mais naquele bullying, né, uma pessoa, buller, como chama isso em português? Eu esqueci. Um valentão, né, num valentão que ameaça, mas que quando entra numa briga, depois de 2 trocas de soco, ele fala, eu não estava preparado para tanta reação. Né? E que depois fala assim, olha, eu não vou mais bater em você, mas eu vou voltar para casa também. Sabe? Tudo bem que a Rússia ganhe a guerra, né, de uma certa forma, tudo bem que a Rússia saia vitoriosa dessa guerra, mas que a Ucrânia saia dessa guerra com dignidade. E é por isso que o Zelensky tem todo o tempo salientado isso de forma tão veemente.
tá? Essa dignidade ucraniana, que aqui ela vem traduzida, expressada com o adjetivo que eles usam, o patriotismo, né? O substantivo patriotismo deles. Então, chamando o Zelensky de patriota. Isso é o que vai definir o futuro desse conflito, do pós-conflito. Aconteça isso quando acontecer. André, só para a gente finalizar, o que você tem de números, né? Porque são tão desencontrados, né, os números de vítimas dessa guerra até o momento. Já se falou em 2.500 mortes de civis, é isso mesmo? É mais que isso? É menos? O que tem de números oficiais divulgados hoje aí? O número aqui tem o civil, a questão de, né, quem é civil numa guerra agora, virou, aqui na Ucrânia ganhou uma nova interpretação. Porque, por exemplo, você tem os civis aqui, hoje são entendidos como crianças, mulheres e idosos. Esses são os civis. Homens, por exemplo, nós aqui, né, o Joel, o Sakamoto e eu, aqui na Ucrânia, se fôssemos ucranianos, seríamos potenciais soldados, né? Poderíamos não estar atuando, mas em potencial seríamos soldados porque não poderíamos deixar o país. Então, quantos desses homens têm morrido? Também, que para mim, eu contaria como civis que estão tendo que pegar em armas às vezes, contra a vontade, que, por exemplo, hoje, se você é de uma determinada região da Ucrânia, e se você é pego em outra determinada região da Ucrânia, sem um porquê específico, eles vão considerar, essa pessoa está fugindo, está desertando. Então, é passível de ser preso e enviado, tem uma lei que enviam essa pessoa para a linha de frente. Então, essa pessoa vai lutar contra a vontade. Então, é um problema isso, grande. É um problema muito grande, porque nós não temos acesso ao esse número de pessoas que estejam morrendo nessas condições. Do Exército também não temos, os Exércitos, eles não têm divulgado exatamente o número de mortes, porque tem um outro elemento importante da Ucrânia, que é o elemento surpresa. A Ucrânia sabe que o exército deles é menor do que o exército russo. Então, eles terem essa cobertura de o exército russo não saber exatamente o que está acontecendo, né? Para eles, eles usam em favor deles como uma estratégia de luta. Agora, entre os civis, as crianças, mulheres e idosos, né, pegando da definição local, nós não sabemos ainda também, porque tem muitas, por exemplo, nós não sabemos exatamente em Mariupol quantas pessoas, que eu acho que vai ser o pior lugar, porque está realmente cercada, né? Mas existem sim, eu não vou arriscar dizer um número aqui, mas essas pessoas estão sim morrendo e a tendência é aumentar, com certeza.